Senhor. Então vamos começar, Betinho? Maravilha. Satsang, crescendo por meio de boas companhias. Existem várias disciplinas espirituais, não é? Como os cânticos espirituais, a meditação, o serviço amoroso, esses são os mais conhecidos. E o satsang, ele tem assim um grau de importância muito grande, dito pelos mestres, inclusive o nosso mestre Sai Baba. Ele fala muito de satsang. E por que será, não é, que essa convivência nos faz tão bem e também pode nos fazer tão mal? Então vamos procurar o significado da palavra satsang, primeiro, né, para começar. Sabemos que é uma disciplina espiritual, essa convivência com pessoas boas, né? Sat quer dizer verdade, é a divindade inerente e transcendente que está além do tempo, ou seja, Sat, ela está além do passado, além do presente e do futuro, é aquilo que não muda, ela não sofre alteração. Isso é Deus, não é? Deus, ele sempre foi, sempre será, e ele é imutável, ocupa todos os espaços e em todos os tempos. Então, Sat, na verdade, é a própria divindade. E Sang é uma reunião, um agrupamento, é um encontro de pessoas que buscam expressar essa verdade, o que estimulam a eclosão dessa verdade que é a divindade. E essa divindade, ela se expressa de muitas formas, né? Através do reto agir, do reto falar, através do sentimento de paz, da não violência, dos 5 valores humanos, né? Em resumo. Mas ela está muito vinculada às companhias. Isso é que é uma coisa muito, assim, uma coisa a se pensar, porque nós temos alguns conceitos a respeito de companhia, né? Então, existem companhias que consideramos mais influências e companhias que são boas influências. Mas também nós sabemos que nosso mestre diz, ame a todos, não é verdade? Sirva a todos, ajudar sempre e ferir jamais. Tem um texto de Sai Baba, que eu já conheço há algum tempo, eu vou ler para a gente pensar a respeito disso. Sobre a pessoa ser boa ou ser má, não é? Bem, todos os seres humanos são de uma única linhagem, de origem divina. Todos são células em um único organismo vivo. Portanto, reconheçam em cada ser um irmão e expulsem todos os preconceitos e pensamentos limitadores. Permitam que as diferentes crenças existam, deixem-nas florescer e permitam que a glória de Deus seja cantada em todas as línguas e numa variedade de tons e ritmos. Respeitem as diferenças, reconheçam-nas como válida, desde que, muito importante, não apaguem a chama da unidade. Desenvolvam o amor, espalhem o amor, colham o amor, e não há nenhuma religião mais elevada que esta. Então, esse é o conceito de Sai Baba para a humanidade. Todos nós somos um, e não devemos ter pensamentos preconceituosos e nem limitadores, desde que não apague a chama da unidade. Essa unidade é a própria divindade em nós. Então, o que é o bem e o mal, então? Né? Se nós devemos evitar más companhias e devemos preferir e até buscar as boas companhias, mas o que é o bem e o mal? A gente sabe, não é, através de Sai Baba e dos grandes mestres, que o bem e o mal fazem parte só do mundo da dualidade, não é? Que é esse sonho que nós estamos vivendo aqui agora. Não é a totalidade, não é o absoluto, não é Deus, não é aquilo que não muda nunca, do qual não se pode
a quem não se pode acrescentar e do qual nada pode ser tirado que lhe falte. Deus é tudo e Deus é todos, então o bem e o mal fazem parte de Deus também. E Sai Baba diz que só o bem absoluto existe, não existe o mal. O mal é um aspecto distorcido do bem. O bem é Deus, esse bem absoluto é o puro amor. O mal é esse bem refletido num lago conturbado, não é? Num lago perturbado ali, que está se movendo. Então, quando nós olhamos para esse lago, esse reflexo do bem é visto de uma forma distorcida. Se eu olhar o meu rosto num lago calmo, eu provavelmente vou me ver como sou, em essência, não é? Fisicamente. E se o lago estiver revolto, o que eu vou ver ali vai ser uma coisa muito distinta, uma coisa feia, até desagradável, e pode parecer até um monstro, não é verdade? Então, de fato, não existem pessoas, seres, boas e más. O que existe são maus pensamentos, más palavras e más ações, que é a expressão do ser que, em essência, é bom, não é verdade? Então, o satsang, na verdade, nós vamos procurar essas pessoas que são boas, em verdade, porque só o bem existe. Isso nós temos que ter muito claro, né? Que nós não vamos separar com o bem e o mal, é uma guerra entre o bem e o mal. Isso é o mais comum, né? O pensamento humano nos leva facilmente a ter essa noção. Mas quando nós pensamos que, em essência, nós somos divinos, que em essência todos nós somos puro amor, então o que faz distinção entre um ser humano e outro? Não é? Entre um ser humano cruel e um ser humano que é um verdadeiro santo. É a distorção na sua própria mente. E no santo é a pureza da sua própria mente. Uma pessoa boa, um santo, ele tem pensamentos sagrados, palavras doces, e ações justas. E um ser humano que ainda está iludido, apegado, não é, ao mundo, a essa ilusão, e se agrega junto com esse apego um monte de sentimentos negativos, ele vai pensar coisas que não vão ser boas, ele vai dizer coisas que não são boas, e ele vai agir de forma incorreta. Isso vai causar reações, vai causar karmas e prejuízos, vai levá-lo à ruína a longo prazo, se não numa vida, em várias vidas. Ou seja, ele está fora do Dharma. Uma má companhia é uma pessoa que pratica o Adharma. Uma boa companhia é uma pessoa que pratica o Dharma, em pensamento, palavra e ação. Não é verdade? Todos esses textos que eu vou ler aqui foram tirados dos ensinamentos de Sai Baba. Muito preciosos. Então, tem uma ilustração muito fácil, né, Betinho? Muito comum, que é a ilustração do ouro. O ouro é encontrado na natureza de forma quase irreconhecível, né? Um garimpeiro precisa ter bastante experiência para reconhecer um ouro, porque ele vem coberto de outras coisas, agregado a ele. Depois ele vai ser purificado, vai sair ali a rocha, vai sair outros metais, não é, que estão agregados a ele ali em estado natural, e ele é levado ao cadinho, que é um processo de aquecimento que derrete o ouro, e os metais começam a se separar, então é tirado dali só o ouro. E o ouro, ele tem um valor maior e uma identidade também maior. O ouro, Sai Baba diz assim, o ouro puro, ele reluz, ele brilha intensamente, e o seu valor é muito alto. No entanto, quando ele está misturado a outros metais, como a prata, o cobre e o latão, ele não apenas perde a sua identidade de ouro, ele se misturou ali, ele já não é mais ouro, e também perde o seu valor. De igual modo, o ser humano, que pode ser comparado ao ouro puro, o ser humano é um ouro puro, é a expressão, é a imagem e semelhança de Deus. Ele perdeu a sua verdadeira identidade e o seu valor,
pois a sua mente está poluída com pensamentos mundanos e sentimentos profanos, que são os outros metais que se agregaram à sua natureza, inata, que é o puro amor, que é a pura luz divina. Ele já não pode ser chamado de humano nesse estado, no sentido estrito do termo. Ele perdeu sua natureza devido a maus pensamentos e às más companhias. Então, as más companhias, na verdade, elas nos levam a ter pensamentos que não são, que não vêm da nossa essência. Pensamentos, palavras e ações. Eu fiz uma lista de coisas, de características que Swami fala de uma má companhia. Então, eu vou ler aqui para a gente ter uma ideia. Olha, se alguém se mistura com homens que se deleitam em conversas e atos dos sentidos, ele se coloca fora dos eleitos. Se vocês se associarem a más companhias, vocês irão desenvolver maus pensamentos, más intenções, ou seja, maus desejos, né? Planos que não são tão saudáveis, e mau comportamento. Vamos agir de forma indevida. O que os impelirá a praticar mais ações. Então, evitem se misturar com a companhia de pessoas mundanas, pessoas que valorizam isso, né? Pensam qualquer coisa, desejam qualquer coisa, se comportam de qualquer maneira. Evitem se misturar. Eu sei que essas palavras esse tema, Betinho, esse tema é um tema muito difícil de se abordar, porque parece que nós estamos aqui nos dividindo, estamos conceituando o que é bom e o que é mal, parece separação, não é? E hoje o mundo parece que não aceita muito bem isso, né? E mesmo quando se busca essa separação, existe o perigo de um engano, de um auto-engano, não é? Eu penso que sou melhor, não é? E Sai Baba também fala sobre isso, nós vamos ver mais tarde. Junto com essa separação que nós temos que fazer, como Jesus falou também do joio e do trigo, lembra? E ele estava num campo, e havia um campo de trigo, e ele disse aos discípulos que ali havia joio, que foi o que era plantado, que era considerado uma coisa boa, e outra coisa que não servia para essa função, que é a alimentação, que era o joio. Mas o joio não poderia ser retirado durante o crescimento do trigo. Eles cresciam juntos, porque ao retirar o joio, corre-se o risco de retirar-se o trigo também. Diz que mais que na colheita... Exatamente, Sai Baba fala que hoje o bem e o mal estão dentro de nós. Ele não poderia eliminar o mal, porque estaria eliminando toda a população mundial. Toda, exatamente, eu me lembro disso. Está dentro ele falou isso, né? Ele fez esse registro. Falou. Você tem que deixar surgir a virtude para, aos poucos, ir removendo os erros, né? Exatamente. Aí nós temos as histórias tão preciosas e que o Palmeirinho está nos abençoando tanto com a história assim, bem clara, bem detalhada do Mahabharata, né? e da guerra da Bhagavad Gita e da guerra de Kurukshetra, né? Onde ali houve uma separação de joio e trigo, porque era possível distinguir o bem e o mal, não é? Na época de Krishna. E Krishna disse, olha, é um câncer, não adianta deixar que o câncer permaneça por bondade ou por compaixão, porque o câncer vai destruir o todo. Então, para preservar o todo, nós vamos retirar. É como uma cirurgia, não é? Uma faca na mão de um criminoso é considerado um ato criminoso, não é? Ilegal. Uma faca na mão de um médico é um ato de bondade. Então, ele está retirando com aquele bisturi um mal que iria destruir o todo.
Mas na era atual, na era de Kali, o bem e o mal estão enraizados dentro de nós. Por isso Sai Baba disse que não poderia separar o joio do trigo. O que ele iria fazer? Ele iria nutrir o trigo, alimentar o trigo e matar de fome o joio. Não é para que o trigo prevaleça. Há uma outra comparação muito boa também para se alimentar o lado bom, que Swami diz que num campo, numa relva, existem ervas daninhas. Então, sabe aquela grama que nasce muito mato? Então, ela está ali. Se você arrancar ela, a semente cai. No ano que vem, ela nasce de novo. Está empestado, né? Vamos lá. Ramakrishna justificava dizendo que uma tenra planta precisa de uma cerca para não ser destruída. Depois que ela cresce e se torna forte, então a cerca pode ser retirada. A cerca é o satsang. Muito bem, Palmeirinho, obrigado. Sai Baba também disse isso, Sai Baba também falou. Eu tenho esse texto aqui, eu vou ler ele daqui a pouco. Tá bem? Então, o que acontece? Nessa grama que nasce essa erva daninha indesejada, há duas formas de resolver esse problema: retirando todas elas ou colocando uma camada de terra alta que impeça que essas raízes recebam nutrição, luz do sol. Elas não vão, o mato vai ficar sufocado. Em cima se planta a grama pura. Então, essa camada de terra são os bons pensamentos, palavras e ações que se consegue através do satsang. Ou seja, eu não vou ouvir o mal, não vou ouvir o mal, não vou ver o mal, não vou falar o mal, não vou sentir o mal. É, assim, quase que um jejum, não é? Jejum de conversas do trabalho, jejum de programas de televisão, jejum de notícias, jejum essas confusões que o mundo tem, é um jejum total, porque senão a erva nasce. Mas, Deusdedit, tem outra consideração que se pode fazer, porque você citou muito bem essa questão da preocupação em não querer ser melhor, dividir bons, eu sou do lado dos bons, eles são do lado do Exato. Mas, na verdade, Sai Baba fala que você só muda o mundo mudando primeiro a você próprio. Boa. E você, para mudar a ponto de influenciar o todo, você tem que buscar meios adequados e propícios a isso. E um desses meios é se juntar às pessoas que pensam como você e buscando o bem. Exato. Quando houver uma massa crítica, essa influência vai ser global. Então, você vai estar ajudando a comunidade na medida que você procura o melhor caminho para você mesmo. Não é egoísmo, é objetividade. Exato. Como o texto que o Palmeirinho mencionou aí, você está colocando uma cerca, ou Deus, não é? Você se permitiu que se colocasse uma cerca ao redor de você como planta, para impedir que os animais selvagens, que só estão querendo se alimentar, seguindo sua natureza, o mal quer se alimentar, se você está ali dando sopa, ele vai e te come. Então, enquanto isso, nós fazemos essa cerca para nos proteger. Mais tarde, quando nós nos tornarmos uma árvore grande, esses mesmos animais que antes poderiam nos destruir, eles vão se beneficiar da sombra, do alimento, os pássaros vão se abrigar nos ramos, e essa árvore que seria destruída pelos animais agora está forte, nada pode destruir, ela consegue receber os animais e até nutri-los. Nós temos só que ter a sabedoria de entender, temos que sempre estar indagando, não é? Se eu já tenho essa capacidade ou não. Não é verdade? Há pessoas que têm dificuldade. Eu já ouvi irmãos nossos dizendo: olha, eu não consigo fazer trabalho de rua, eu adoeço. E olha, várias pessoas, pelo menos umas 3 ou 4 já me disseram isso. Pessoas que trabalhavam na área de saúde também, com emergência, também já me disseram que tiveram que sair porque não conseguiam. E eu vou te contar um segredo. Eu trabalhei numa plataforma de petróleo, depois de trabalhar numa empresa de aviação, que era um pouco mais polido e educado, e uma plataforma era com pessoas que receberam menos educação, né? Era uma coisa mais, eu não quero usar essa palavra, mas era assim mais bruta, quase selvagem. As pessoas... Rude, não usavam
não usavam boas palavras e diziam muitas coisas que não me faziam bem. E a gente tem também o exemplo de Daniel, né, na Bíblia, que quando Jerusalém foi tomada por Nabucodonosor, os sábios e as pessoas mais instruídas e qualificadas foram levadas para acrescentar, para ensinar ao seu povo. E Daniel era vegetariano e também tinha devoção. E ele se negou a se misturar, ele sofria por estar ali. A outra da Bíblia também é da Sodoma e Gomorra, não é? Que as pessoas estavam assim no nível moral devastados já, né? Não havia mais moralidade alguma nessa história bíblica, e ali estava alguns devotos, eu esqueci o nome do personagem principal, faz tanto tempo. Bem, ele sofria, ele e a sua família, não é, praticamente isolado na sua casa, porque ao redor dele era uma vida assim, sem princípios, sem moralidade, sem temor a Deus. E ele saiu de lá, não é? E nós temos também eu saí da plataforma. Depois de 5 anos, não sabia como, mas aconteceu um milagre, eu comecei a pedir, a chorar e a orar, e eu sentia no meu coração que eu não aguentava mais aquilo, e a oportunidade surgiu. E 1 ano depois, eu estava tão bem financeiramente quanto estava lá, o que parecia um milagre. Isso aconteceu também na Varig, né? E, bem, os milagres acontecem porque Deus cuida dos devotos, quando a gente se entrega. Betinho, sigamos então. Aqui estamos falando sobre o que é uma má companhia, né? Que, na verdade, não são pessoas mais, não vamos esquecer isso. Ó, são maus pensamentos, más intenções, mau comportamento. Isso me diz. Ló, pronto. É isso, Júlia, exatamente. Ló, sobrinho de Abraão. Evitem se misturar com a companhia de pessoas mundanas. O que são pessoas mundanas? São pessoas simples, como a maioria das pessoas do mundo, mas que estão, assim, muito afeiçoadas à vida terrena, não é? Não são pessoas más, são pessoas que acreditam só no que veem, no que ouvem, no que diz a mídia, não é? No que diz os seus instintos, e a espiritualidade é além dos sentidos. Não se liguem às suas atividades e nem ouçam os seus relatos. Os ouvidos doem, né? Quando a gente ouve coisas no trabalho, no grupo de amigos, na escola, porque são coisas que você sabe que são erradas e que vão trazer mais consequências. E você, como você vai fazer? Na sua classe de escola, no seu trabalho? Bem, somente aqueles que as evitam podem ser chamados de bhagavatas, ou seja, pertencentes a Deus. Não gastem à toa os minutos que vocês têm durante o dia em conversas vagas. Não é falar sobre qualquer coisa, falar sobre assuntos que trazem dúvida, que trazem medo, preconceito. Isso é muito comum, não é? Em todos esses grupos sociais. É difícil encontrar o satsang, mas depois a gente vai ver que o satsang não se resume só a pessoas, isso um pouco mais para frente. Olha, Maria José, muito boa conversa, sem dúvida, e assim, boas amizades são necessárias para poder evoluir. É por isso que um espírito não conformista é tão importante, conformista com a normalidade, entre aspas, do mundo, né? Que busca superar e não tem medo de mudanças, isso, mudar para melhor, não é? Mudar para a espiritualidade. O Hermógenes dizia que são os normóticos, né? E aí não normótico, né? Que vê uma normalidade aparente, né? Como é? Aquela frase dele os normóticos é aqueles que seguem o rebanho, né? Que todos fazem. É uma doença da normalidade, né? Exato, Pois é. Olha só, não se liguem às suas atividades e nem ouçam seus relatos. Se não é possível fechar o ouvido físico, a gente tem que encontrar meios de fechar o ouvido interno. Não é?
a gente tem que ter o controle, eu vou cortar isso, ou então deixar entrar por um lado e sair por outro, mas a gente não pode deixar que isso entre na mente, isso é sujo, é lixo. Isso vai nos levar para o mesmo destino que essas pessoas já têm. Somente aqueles que evitam podem ser chamados de Bhagavata. Bem, narração de escândalos, evitem, né? Ler ou assistir novelas que os tornam débeis, fracos, né? De caráter, assistir filmes vulgares, misturando-se com companhias levianas. Tudo isso é o contrário de satsang. Não sejam escravizados pelos sentidos, mas resistam bravamente às suas demandas por liberdade indiscriminada. Um ser humano que não tem temor, que não teme o karma ou o pecado, é uma pessoa que quer liberdade indiscriminada. Não é? Eu quero comer, mas não é saudável essa comida, já é demasiado, já comeu demais, não é necessário. Não, mas eu gosto, eu adoro comer, vai adoecer. Né? E quero falar o que eu quero. Eu quero que a vida, que a sociedade, o mundo seja como eu quero, eu tenho direito. Hoje em dia, as pessoas só têm direitos, né? Os deveres foram esquecidos. E Swami fala, olha, a distância entre os astros é a mesma, eles respeitam isso, há um limite. O mar não avança, né? Ele respeita o seu limite também. A temperatura do corpo também é 36,5, não é? 37,5, nem sei. E ela não ultrapassa isso. Por meio grau que já ultrapasse, já há um distúrbio, há um desequilíbrio. Diga? 36,5, obrigado. 37,5 já é febre. Já é febre, é porque eu estou aqui na palestra e aí fugi um pouco. Olha, devemos ouvir somente palavras sagradas, narrativas relacionadas a Deus. Estamos fazendo agora, não é? Devemos ouvir apenas coisas boas e agradáveis sobre os outros. Quando alguém estiver falando mal de alguém, deixa entrar por um ouvido e sai pelo outro, não comenta, não dá prosseguimento. Se a pessoa não gostar de você, ela vai parar de falar e vai falar para outro, mas você não vai compartilhar disso. Isso é satsang. Devemos proteger os ouvidos da poluição provocada por escutar coisas ruins. E, às vezes, essas coisas ruins, algumas pessoas chamam de realidade, né, Betinho? Não, isso é a realidade. E eu não, tem que assistir o Jornal da Noite todo dia, que é para poder estar atualizado. Não, isso eu estou enchendo a minha mente de temas que não são produtivos, não irão trazer, não irão me fazer bem. Eu vou ficar triste, deprimido, ou com raiva, ou frustrado. E, Deusdete, não é uma tarefa simples, fácil, não, porque são vidas e mais vidas, repetindo os mesmos procedimentos que tornam-se hábitos, e a pessoa encarna e traz esses hábitos de outras vidas, e para vencer isso é preciso muita fé em Deus e muito amor. É verdade, meu amigo. É sim. Olha só, as características dessa má companhia, né? Digamos assim, entre aspas, sempre entre aspas, não há más pessoas, existem maus comportamentos. Olha, elas nos arrastam a distrações. Essas distrações nos enfraquecem e nos atormentam. Porque o que acontece? Nós precisamos nos concentrar e temos que evitar a distração. A distração é olhar em todas as direções, é o que os sentidos fazem, não é? E a concentração é quando você controla os seus sentidos e você, já no momento da sua evolução, que você já tem o desejo de voltar para casa, você já é um devoto, você ama Deus, você quer encontrar meios de estar perto dele, de servi-lo, de receber o seu amor, e depois você percebe que ele sempre te amou. Eram as suas impurezas que impediam esse amor de chegar até você de uma forma potente,
não é, poderosa, e depois que há essa graça, essa purificação, que há essa comunhão de amor puro, nós vamos nos misturando a Deus até chegar um momento em que desejamos nos fundir nele. Ou seja, nós começamos com milhares de desejos, distrações, olhando para todo lado, não é? Quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero viver isso, quero um monte de coisa. E depois você vai vivenciando e percebendo que isso não te trouxe o resultado que você esperava. Você não está mais feliz, você não está em paz, você não se sente seguro. Tudo isso só vem de Deus, e você começa a olhar para dentro, para a sua essência, e começa a concentrar. Então, as más companhias nos distraem, Betinho, porque elas estão olhando para fora, em busca dos desejos. O que é uma boa companhia? Agora, vamos lá. Mais uma vez dizendo que não existe bem e mal, não é? Só existe o bem. Bem, uma boa companhia, o termo se refere, Swami diz que o termo satsang se refere ao próprio princípio do Atma. Satsang é o Atma, não é uma pessoa em si, mas o Atma que está nela. Viver sempre na companhia de Deus é a verdadeira boa companhia. Quando você está num grupo de pessoas que têm anseio por Deus, então os valores divinos, a ânsia que essas pessoas têm por Deus, a experiência que elas passam, o brilho nos olhos, a doçura do falar, tudo isso faz você lembrar de Deus. E você se sente atraído, porque é isso que você busca, e você ainda não sabe como encontrar e como desenvolver. Por isso a gente busca nos outros. Desde que nós nascemos é assim, né? A criança está olhando sempre para os pais, para imitá-lo. Quer ser como eles, quer crescer, quer saber falar, quer saber andar, quer saber cozinhar, quer saber costurar, quer saber dirigir o carro. Depois, né, o trabalhar, cuidar dos filhos, mas a gente está sempre aprendendo, copiando. Por isso, se nós estivermos associados a grupos que tenham essa associação com o divino, nós vamos nos tornar cada vez mais divinos. Esse é o princípio do satsang. Se vocês se juntarem a boas companhias, alcançarão a santidade e a divindade. É tão poderoso quanto a meditação, quanto a adoração, quanto os mantras. É muito necessário que se desenvolva a própria condição humana por meio da companhia dos bons. Os bons, ó. Não se envolvam com os aspectos negativos que porventura existam nos locais por onde vocês forem. Os locais que nós frequentamos também têm uma influência muito grande, né, Betinho, sobre o nosso caráter, sobre o nosso pensamento, as nossas palavras e ações. Não é? Se eu quero pureza de pensamento, palavra e ação, eu não posso ir a lugares, frequentar, assim, de livre e espontânea vontade e ouvir coisas desagradáveis e fazer coisas, né, estar com pessoas em lugares assim. Alguns lugares são inevitáveis, não é? Como o trabalho, como a escola, como até a família, não é? São inevitáveis, mas com o tempo a gente consegue, por outros meios, controlar essa má influência, nem que seja pelo controle dos sentidos, né? Olha, os maus, ainda tem aqui, são aqueles que nunca falam do Senhor, aqueles que nem sequer têm consciência da existência de Deus, estão ocupados multiplicando e fortalecendo os laços com a existência humana, com essa vida terrena. Pregam e praticam falsidade, injustiça, opressão, e nos aconselham a nos desviarmos do caminho da retidão. Sai dessa, cara, isso é careta, não é? E você está perdendo, desperdiçando a vida aí, a vida está passando e você não está... Então, são influências desse grupo e do local que você frequenta. Eles não devem ser tratados, diz Sai Baba, como inimigos.
não devem ser tratados como amigos e devem ser evitados a todo custo. É forte, né? Parece assim, discriminação, parece que nós estamos nos separando, mas precisamos entender essa realidade. Tais pessoas têm a companhia dos perversos. Associar-se a elas levará vocês a cometerem erros, mesmo que vocês não queiram. Eu não quero praticar esse erro, mas pela convivência, por estar ali, eu me deixo levar. E acabo fazendo. Depois eu me arrependo, fico triste, frustrado, vou dizer coisas que eu não gostaria de falar, vou praticar coisas que eu não gostaria de ter praticado. E, por fim, a trilhar um caminho descendente que leva à ruína. Palavras de Sai Baba. Tudo isso pelo grupo que nós frequentamos. Agora, as características... Diga. Eu vou citar aqui um comentário que uma irmãzinha nossa fez, não vou colocar na tela porque está muito grande, vou dar uma resumida. Ela não pediu a sua opinião sobre o assunto, ela deu uma informação, mas é bom que pode ajudar até a gente a desenvolver. Ela disse, um participante de um grupo espiritual em que ela frequentava, cometeu um ato que gerou processo judicial e perda de emprego. Inclusive, houve divulgação ampla desse fato. Ela disse, eu saí do grupo seguindo os ensinamentos sagrados. E o participante continua lá. Eu gostaria que você fizesse um comentário sobre essa decisão dela ter saído do grupo, porque uma pessoa não correspondia à expectativa do que se tem de um grupo espiritual. Sim, nós temos um texto aqui, mais embaixo, que só me diz que junto com essas escolhas que nós vamos fazer entre o bem e o mal, nós devemos investigar, nos indagar, sempre nos indagar. Esse é o meu grupo? É a esse grupo que eu pertenço? Porque só me diz que nós temos que nos associar com pessoas melhores do que nós. Certo? Do nosso nível ou melhor. Claro, não vamos ignorar as pessoas que têm uma compreensão inferior da vida, mas vamos tratá-los, nós vamos ser amigos deles, né? Nós vamos oferecer a nossa amizade, vamos oferecer o que nós somos, né? O que nós aprendemos, mas na verdade nós temos que buscar algo sempre superior, sempre superior. É por isso que eu liguei para o Palmeirim uns 2 meses atrás, tentando começar assim um relacionamento de satsang, de amizade, porque eu tenho ele em alta consideração, só para descontrair. Então, nesse caso, ela percebeu que ali não era o lugar dela, que aquilo não lhe fazia bem, o sentimento que ela tinha com relação àquele episódio não estava bem resolvido, e ela tem que respeitar os seus limites e procurar, não é, estar num lugar onde ela tenha paz, onde ela se sinta feliz, porque a felicidade é um pré-requisito para a paz, e só com a paz é que nós vamos ter a mente iluminada, né, desperta. Porém, Deusdete, os grupos não são tão homogêneos assim na forma de agir. Se você se reúne com um grupo em satsang, nem todos têm ou já estão no nível que o desejável para o grupo. Pode ser que um ou outro ainda esteja precisando de burilamento. Sim. Então, as pessoas, ao sair de um grupo dessa forma, talvez devessem considerar, eu estou falando isso assim, depois de 30 e tantos anos de convivência em um grupo espiritual. Sim, você tem muita experiência, é verdade. E que a gente deve ponderar, porque às vezes a pessoa, ou ela mesma vai sair do grupo por iniciativa própria, por não se adequar àquele nível, porque isso vai acontecer, ou ela vai melhorar, entende? É verdade. E, ao mesmo tempo, a pessoa não vai perder a oportunidade de estar participando do grupo que talvez, mesmo com a presença de alguém que não haja corretamente, os demais agindo, ou pelo menos quando não há proeminência dessa peça
faltosa, vamos dizer assim, no grupo, não houver liderança, né? Se for o líder fica complicado. Mas se for mais um irmãozinho precisando de crescimento, a gente deve ponderar antes de tomar a decisão. Não que ela tenha tomado a decisão errada, não, ela tomou a decisão do coração dela. Mas, assim, de uma forma geral, as pessoas devem ver os dois lados, ponderar qual é a melhor atitude, né? É verdade. Olha, Betinho, essa dúvida dela, ou essa experiência que ela teve, eu também já tive mais de uma vez, eu acho que todos nós, né? Com a idade que tem. Inúmeras vezes. Inúmeras. Claro que você, para mim, você é um herói. E eu dou graças a Deus que uma pessoa como você é um Hanuman. Você é um Hanuman ali firme, é uma rocha. 35 anos, né, Betinho? Aí no Centro Sai, né? 37, né? 37 anos. Então você é um Hanuman, você não é qualquer pessoa. Mas, Betinho, eu já tive essa experiência e eu encontrei um texto do Dalai Lama que eu me lembrei agora e eu trouxe ele aqui, já estava lá uns 20 anos, esse texto me trouxe tanta alegria, porque sou eu ali, e deve ser muita gente, então vou ler. Olha só, olhe para a pessoa que lhe causa aborrecimento num grupo e tire proveito da oportunidade para controlar a própria ira ou os maus sentimentos, que é o que acontece, né, quando há essas crises, e desenvolver a compaixão por ele. Entretanto, aí que é engraçado, se o aborrecimento que você sente for muito grande, ou se você achar a pessoa tão desagradável que seja impossível suportá-la, talvez seja melhor sair correndo. Achei tão engraçado isso do Dalai Lama, porque, mira, olha, é nobre, não é? A gente suportar a falha dos outros, a gente ter compaixão e entender e tudo, mas só que você não está fazendo isso naturalmente, você não tem essa capacidade. Isso vai te fazer mal, isso não é um satsang. Parece, é isso que o Senhor me diz, avalie, não é aparência. Se você frequenta um lugar maravilhoso, mas você tem um ou dois aspectos incompatíveis com aquele lugar, esse lugar não vai te fazer bem. E aí fica a pergunta, eu vou ficar aqui para resistir, para me auto-melhorar, porque os ensinamentos dizem isso, que eu tenho que ter paciência e compaixão e perdoar e aceitar, isso é nobre, mas na verdade o que está acontecendo é que você está sendo autodestruído. Depois de um tempo você vai explodir, você vai murchar, por causa desse seu sentimento heróico. Então, como diz o Dalai Lama, talvez seja melhor sair correndo, saia dali o mais rápido possível e vá procurar sua tribo, até você ser capaz de conviver com isso. Cada um tem que saber o seu limite. É foro íntimo, né? Cada um. Isso é individual. Agora eu vou falar sobre não, peraí. Há uma comparação também sobre satsang, que nós devemos procurar estar entre pessoas que nos agreguem valor, né, que nos possam influenciar de forma positiva. Isso não é um grupo espiritual, isso é o seu dia a dia, é o seu vizinho, é a forma de se relacionar com a sua família, a forma como você trata as pessoas quando vai na padaria, no mercado, motorista do Uber, do táxi ou do ônibus, qualquer pessoa com quem você se relacione, não é? Isso também pode ser num centro Sai. As pessoas tendem a pensar que satsang é só entre devotos. Na verdade, satsang é você ver Deus naquele encontro que está acontecendo ali. E olha só, só me diz assim, uma xícara de água não tem valor monetário. Copo d'água, tirado do rio, da torneira, não é o que vai comprar na loja, não tem valor monetário. No entanto, se derramarem 10 xícaras de leite, essa água vai adquirir o valor atribuído ao leite. A água não tem valor, mas o leite, 10 xícaras de leite tem valor monetário. E a água, que era pouca em comparação às 10 xícaras de leite,
adquiriu as características do leite, e ela cresceu em valor, se tornou valiosa. Por outro lado, vamos fazer o contrário agora. Nós vamos derramar 10 xícaras de água sem valor em uma xícara de leite, e o leite vai perder o valor. Tem muita água nesse leite, o leite está fraco, perdeu o sabor, perdeu a capacidade nutritiva. Esse é o satsang. O satsang tem que agregar, tem que somar, tem que te fazer melhorar. Então, você vai se associar com coisas que têm um valor maior que o seu. O que nós estamos fazendo aqui também é um tipo de satsang, não é? Eu, por exemplo, estou falando para vocês, mas na verdade eu fui estudar nas palavras de Satya Sai Baba, e essas palavras me agregaram valor. E agora eu estou falando e agregando algum valor àqueles que valorizam, né, esse conhecimento. O satsang do qual vocês participarem deve ser mais puro, mais venerável e apegado a ideais mais elevados de virtude e verdade do que vocês próprios. Isso é palavra de Sai Baba. Aí dá um exemplo: quando um fumante se junta a um grupo de não fumantes, é muito provável que ele desista do mau hábito. Ou seja, eu tenho algumas tendências trazidas de outras vidas, tenho certas limitações, não é? Mas eu convivendo com pessoas que não têm essas limitações, eu vou descobrir maneiras de deixá-las para trás também. Às vezes até sem querer, assim, sem me dar conta. Quando eu amanheço um belo dia, eu olho para trás, nunca mais eu senti raiva, nunca mais eu senti tristeza. O que aconteceu? Aconteceu uma mudança interna em você por causa de uma relação que você se permitiu ter, não necessariamente com pessoas, porque as pessoas têm pensamentos, palavras e ações, né? Isso você pode ter satsang num livro que você lê, satsang num filme, satsang na natureza, desde que você absorva sat, que é a verdade, que é a imutabilidade, que é a divindade, que é a essência. Você começa a absorver a essência das coisas. Betinho, temos aí mais 15 minutos, mais ou menos. Olha, por que evitar as más companhias? É um texto de Sai Baba, que ele diz que há 4 tipos de pessoas, níveis de consciência. O primeiro, mais baixo, inicial, é aquele que vê o bem onde há o mal. O segundo é aquele que vê o mal onde há o mal. O terceiro vê o bem onde há o bem, e o quarto, melhor, aquele que vê o bem onde há o mal. Agora vamos lá. Quem vê o bem onde há o mal, está precisando de muita luz, né? Porque é uma coisa boa, benéfica, e ele acha que aquilo é mal, aquilo é ruim. E discorda completamente e chega até a combate o bem achando que aquilo é mal. Ele está míope, ele está completamente fora de si, mas ele está iniciando, ele não tem muito conhecimento. O segundo tipo é o que vê o mal onde é o mal, ele já consegue... Deusdete, você inverteu, por favor. Você inverteu, você falou aquele que vê o bem no mal, e você falou de quem vê o mal no bem. Não, é isso. Bem, aquele que vê o bem onde há o mal. Então, aquele vê... pera lá. Você inverteu. Tá certo. Eu escrevi errado aqui, que vê o mal, desculpe. E aí eu li onde há o bem, exatamente. Obrigado, Betinho. Eu vi que eu não estou dormindo. Isso era para ver se eu estava atento, né? Isso foi para saber. Você está bem, Betinho. Hoje está muito bem. Olha, então, vamos lá. A primeira é aquele que vê o mal onde há o bem. Só há o bem ali, a pessoa vê o mal. E dá sua vida por isso, às vezes. Aí, bem, ele se torna menos cego, evolui um bocadinho e vê o mal onde há o mal. Se está acontecendo uma coisa má, e ele consegue identificar.
Ele não acha mais aquilo bom. Não, isso é mal. Ele já identificou, já melhorou. Porém, ele ainda não consegue ver o bem. Ele só conseguiu identificar o mal. Ele está muito focado ainda no aspecto negativo da vida. Mas ele continua evoluindo, sobe mais um degrau, e ele começa a ver o bem também. Mas ele vê o bem onde há o bem, sabe? Ele ama a família dele, ele ama os filhos, ele ama o cachorro, ele vê o bem nas pessoas que são amigas e agradáveis, e são coisas boas, e na verdade ele já vê, ele não acha isso ruim. O primeiro que vê o mal onde há o bem, ele deve achar que a família é uma coisa ruim, não é? Que a esposa é uma coisa ruim, que os filhos não prestam. Então, esse não, ele já vê o bem onde há o bem. Já conseguiu ver o bem, isso já é uma grande coisa. E o último, que esse é raríssimo, e é para lá que nós estamos caminhando, Betinho, é o que vê o bem onde há o mal. Porque o mal não existe. Só existe o bem. Um iluminado só vê amor. Um iluminado só vê a verdade. Só vê o Atma, só vê o eterno, e vê tudo isso como um sonho, uma coisa sem muita importância. Só Deus existe, isso aqui é o sonho de Deus, esse é que vê o bem até onde há o mal, não é? Nas crises internacionais, nas guerras, né, em todas essas catástrofes naturais e tudo, são coisas que são más. Não é? Quem se foca no mal, quem vê o mal onde há o mal, sofre. Quem vê o bem onde há o bem é o positivista. Ele deixa o mal de lado e só procura notícia boa. Só quer conversar sobre coisa boa. Só quer fazer coisa boa. Esse já está no terceiro nível, só falta mais um para ele. É ver o, e ele consegue compreender por que aquilo lhe parece mal, né? E transpõe essa dificuldade. Exato. Por isso que você acabou de dizer que o mal, assim, por si mesmo não existe. Isso. Há uma deturpação do bem, né? É uma anomalia do bem. Exatamente. Swami Shivananda, leia aí, Betinho. Swami Shivananda, em sua autobiografia, conta que deixava fumantes residirem no ashram porque sabia que as boas companhias fariam o fumante abandonar o vício, o que ocorria de fato. Palavras Olha que maravilha. Soares. Muito bem. É aquilo que você falou, né? Porque a influência, porque nós somos fruto do meio, o meio influencia a gente. É por isso que a gente tem que procurar os bons e não os maus, senão a gente vai ser mal influenciado. O David Figueiredo escreveu aqui. É interessante, Palmeiras Soares, pois, por outro lado, os não fumantes também poderiam aprender que não é porque outros possuem vícios que devemos afastá-los de nossa presença. Exatamente. Sabe quem fumava 3 carteiras de cigarro por dia? Do meu lado, minha mãe, amada, querida, linda e maravilhosa, que eu adoro. Graças a Deus ela parou porque teve um problema de saúde grave, mas era minha mãe, e daí que ela fumava, não é? Muito bem. Então, eu tenho aqui nós estamos falando de escolher companhias boas e más, né? E que, na verdade, nós temos que... Não sabemos muito, porque isso é muito aparente. Existem, por exemplo, eu já vi pessoas que disseram que tiveram grandes problemas em igreja, centros espirituais, centros SAI, grupos de filosofia, tiveram problemas sérios. Ou seja, você busca um lugar desse procurando boa companhia e se mete numa grande confusão que te faz mal e você fica magoado pro resto da vida, abandona até a fé. Então, já sabemos que nem sempre nós vamos encontrar ali o esperado. Por isso, Swami diz, aí vamos ver, a companhia de Deus, o verdadeiro satsang é a companhia de Deus, Betinho, que é encontrada nas pessoas também. Olha, a companhia dos bons, diz Sai Baba, não significa apenas associação com pessoas boas. Sat, de satsang, refere-se ao divino, é a verdade, aquilo que é Deus, é a essência do universo. O que é necessário é buscar a companhia de Deus, ainda que nas pessoas, ou na prática,
não é? Mas a companhia, na verdade, é de Deus, que é a fonte de toda a felicidade que nós buscamos, a bem-aventurança. Boa companhia não quer dizer associação com pessoas boas, devotos ou aspirantes espirituais. Olha aí Sai Baba falando isso. As pessoas se reúnem em tais congregações e acreditam que estão em boa companhia. Acreditam. Mas este não é o verdadeiro sentido do termo satsang, porque as pessoas que você pensa serem boas podem se tornar, um tempo depois, más. Elas estão destinadas a mudar, tudo na vida muda. Pode ser para melhor e pode ser para pior. Então, como tal associação temporária poderia conferir felicidade duradoura? O Sat. Sat não muda, Sat é aquilo que é a essência do universo, é Deus, imutável e é a pura bem-aventurança. As pessoas não, elas mudam. Sat é aquilo que é invariável nos 3 períodos de tempo, passado, presente e futuro. Viver sempre na companhia de Deus é o verdadeiro satsang. Agora, Betinho, como é que a gente vive na companhia de Deus? Como é que a gente faz o nosso satsang individual? Eu diria que cantar mentalmente ou verbalmente, várias vezes ao dia, sempre que houver um intervalo, uma possibilidade, cantar mantras também, ler livros, bons livros. Quem não conhece mantras, fazer orações, né? Orações, exatamente. Manter o link com o divino, né? Sai Baba aconselha a olhar fotografia do seu mestre. Olhar. Isso é uma disciplina espiritual também. Você está ocupando a sua mente com algo sagrado, pensamentos, palavras e ações sagradas, que é a imagem do mestre. Hoje, com o celular, a gente tem essa possibilidade, né, de ter ali um monte de fotos e olhar as fotos, ao invés de ficar pensando no que os outros estão dizendo, nos problemas da sociedade. Esse é o verdadeiro satsang. Né? Um livro pode nos fazer chorar de alegria, nos levar ao êxtase espiritual. Isso é satsang, é a companhia de Deus no nosso dia a dia. Ter uma boa alimentação, descanso, filtrar os nossos sentimentos, não é? Nos controlar ao máximo em relação ao que sentimos. E, olha só, um texto interessante. Se não houver boas companhias, não é? Você está num lugar remoto, você está num momento da sua vida em que não há como associar-se a pessoas e a lugares também. Olha só, o Gayatri Mantra, Swami diz, a repetição do mantra Gayatri desenvolve o poder de discernimento e, portanto, seus resultados serão abandonar as más companhias e buscar a companhia de almas nobres. O Gayatri vai nos purificar e, naturalmente, vai alimentar em nós o desejo de estar sempre em boa companhia, ou com pessoas, ou com essas coisas que nós enumeramos agora. Bons livros, bons filmes, orações, mantras, fotos do mestre, sempre. Porque quando nós deixarmos o nosso corpinho tão querido, a mente vai ficar em modo automático. O que estiver lá vai se reproduzir. Então, se eu estou preocupado, apegado à família, a negócios, a posses, se eu estou apegado ao mundo, é certo que a próxima vida vai ser aqui novamente. No entanto, diz Krishna e diz Sai Baba, se nós, no momento da passagem, tivermos essa mente preenchida mesmo, com muita informação de Deus, quando houver a passagem, a mente entra em modo automático e ela segue, como se fosse um foguete. O foguete sai, né, movido por uma explosão de combustível, abandona 3 estágios e depois ele entra onde não há gravidade, no espaço, e ele entra em velocidade constante, a velocidade que ele entrou e para a direção que ele foi apontado. Então, o satsang, que é pensar em Deus, né, e estar sempre na companhia de Deus, vai nos dar essa condição.
vai encher a nossa mente com todas essas práticas. E olha só, se o satsang, essa boa companhia, cantando Gayatri, não estiver disponível, você pode manter a companhia de seus próprios impulsos mais elevados, que é o impulso do foguete, e de seus nobres pensamentos que você nutriu com livros, com conversas, sozinho. Quando você se estabelece na luz, que é o Gayatri, o que é o pensamento divino, nenhuma preocupação, tristeza ou orgulho pode prejudicá-lo. É o céu na terra. O mundo está aí se abalando, mas você adquiriu o hábito de não remoer essas coisas por saber que isso tudo é passageiro. Na verdade, todos esses problemas que acontecem no mundo, na sociedade, tudo isso já mudou, já foi diferente, está e vai mudar. Isso não é importante. Swami disse, olhem para a meta, olhem para Deus. Betinho, olha, tem uma ilustração sobre satsang. Deixa eu ver qual delas eu vou ler. Tem a água e a lama. Água e lama, né? A água seria uma pessoa mais pura e a lama impura. Olha, para todos os tipos de disciplina se faz necessário a companhia apropriada. Né? Se eu vou trabalhar, tem que ter a companhia de uma pessoa especializada. Se eu vou estudar, tem que ter a companhia de um mestre, né? Então, tá. Então, para a vida espiritual também é necessário ter a companhia apropriada. Como é que eu vou querer seguir um caminho espiritual e vou ter um mestre de, não sei, relacionado às coisas do mundo, né? Ao trabalho? Eu tenho que ter um mestre espiritual, eu tenho que ter um direcionamento, a companhia apropriada. A água pura, que é o Atma, né? Que vem da fonte divina, desce do céu sob a forma de chuva. Ela desce do céu da fonte, mas ela adquire uma centena de sabores, cores, de acordo com o solo onde ela cai. Não é? A água cai no campo, cai no mar, cai na grama, e cai no asfalto, e ela absorve aquela característica. Então, vamos ver o caso da lama. Então, a água pura, ela se torna impura dependendo do lugar onde ela está, certo? Agora, o contrário, essa água impura, ela sai dali também por um processo natural, olha. Até mesmo a lama viscosa da sarjeta, aquela mesmo podre, né, fétida, nutre alguma esperança, lama, de retornar à sua condição de água pura, pois quando o sol brilhar, ela poderá subir até as nuvens sob a forma de vapor e recuperar sua natureza original. Ou seja, uma pessoa que se tornou lama, na verdade, ela tem a essência da água, ela é divina, e ela só depende de ter um relacionamento com o sol. A lama fica, a impureza não pertence a ela, e ela sobe, a água da lama sobe, evapora e volta à fonte novamente. Não é interessante? Pois é. Betinho, como é que a gente pode fortalecer o nosso satsang? A gente tem exemplos, né, de devotos que gostam de fazer peregrinações, né, a lugares santos. Na Índia tem muito isso, né? Mas também no cristianismo também tem. Porque vai fazer você se focar. Encontros regulares, né, como esse que a gente está fazendo aqui agora, que eu acho que está sendo muito bom, muito proveitoso, mas pode ser ao vivo também. Congressos e retiros. Eu recomendo fortemente, Betinho, congressos e retiros, embora eu nunca tenha feito, promovido, né? Eu não tinha essa habilidade antes. Agora talvez consiga fazer alguma coisa. Mas era profundamente grato às pessoas que faziam, porque eram, né, 3, 4 dias de paraíso. Ali você cresce assim imensamente pela convivência, cantar, comer junto, orar, observar as pessoas melhores. Na Índia, quando eu estava no ashram, eu observava as pessoas, sempre as pessoas mais devotas, focadas, sabe? Elas não olhavam para os lados, elas não pareciam distraídas. Elas saíam de onde estavam e iam para outro lugar focadas, o semblante sereno, os olhos brilhosos.
E eu tentava me aproximar de algumas delas, às vezes elas não queriam, não, sabe? Recebi uns, elas estavam muito bem, eu não estava no nível delas, mas, assim, só de olhá-las me fez bem. E algumas pessoas eu consegui me relacionar e extrair, assim, um pouco dessa doçura que elas tinham muito melhor do que eu. E é isso, meu amigo. Será que a gente conseguiu abranger bem o que significa satsang? É muito vasto, né? O assunto é muito vasto, né? Mas eu acho que você deu uma passada bem assim, abrangente sobre o assunto, sobre o tema. É verdade. Olha só, vamos lembrar. Primeiro, nós temos que evitar o mal, se possível. Segundo, nós temos que procurar o bem. Não é só me dizer, se você não é capaz de fazer o bem, pelo menos não faça o mal. Já é um bem, né? O segundo passo é você fazer o bem, se associar com pessoas boas. Terceiro, se não for disponível, aproveite o Gayatri Mantra, porque ele vai purificar seus pensamentos e tendências e vai lhe proporcionar o satsang do próprio Deus. Ou praticar as outras disciplinas, né? Ler livros e ouvir boas palestras, bons filmes, e repetir o nome do Senhor, né? Sairam, 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 Jesus, 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 seja qual for, pensar nele, ver fotos, e participar de congressos, retiros. Eu participei, Betinho, de muitos congressos e muitos retiros, sabe, desde os 14 anos, e eu sempre era muito beneficiado, sabe, eu sou, assim, muito a favor de que as instituições, as organizações façam isso, porque beneficia muito o aspecto do satsang, né, que é o encontro com o sagrado. E é isso, meu querido, eu agradeço a oportunidade, espero que Swami nos abençoe, não é? Que todos os seres em todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Assim seja. E bom, Deusdete, muito obrigado mais uma vez. Poderíamos ficar mais tempo falando sobre o assunto, porque Sai Baba faz muita referência ao assunto. Sim. Gente dessas referências poderia tirar ensinamentos e reflexões e colocar aqui. Né? Palmeirinho fez aqui uma observação final, vou colocar. Tá. Melhor e mais profunda palestra sobre satsang que já ouvi e aquela que mais aprendi, foi um presente de Deus. Olha, aqui eu não costumo botar elogio aqui, não, mas eu botei distraído, eu não vi que ele estava elogiando, viu? Não que o elogio é sempre bom. A forma como a gente trabalha, o elogio que recebe, é que pode variar para o bem ou para o mal, ou para a vaidade, ou para a gratidão, aquele que elogiou. Mas, de fato, o Palmeirinho tem razão, porque você aborda não só com muita sinceridade e lastreado na sua experiência de vida, mas principalmente com base no ensinamento que você considera um ensinamento fidedigno, como deve ser. Não é coisa do que você acha, porque no aquilo que a gente acha, a gente está fadado a se equivocar, porque é muito influenciado pela circunstância do nosso ego, da nossa vida. É verdade, é verdade. Aí você pode achar, não, isso assim é certo, porque eu sempre fiz assim. Não, peraí, mas a palavra, como dizem os evangélicos, ou as escrituras, elas não falam isso, não dizem isso. Então, é importante, como você faz, como os demais aqui fazem, é sempre fazer uma referência aos textos autorizados, vamos dizer assim, que aí você não perde o trilho, né? Você não perde o trilho. Aí você coloca ali, assim, a sua experiência, você agrega com a sua experiência de vida, com a sua dedicação, a sinceridade, e é isso que nós temos visto. As suas palestras, como disse o Palmeirinho, são muito nesse sentido. E as demais, eu não chamo de palestra porque aqui é um bate-papo, né? Bate-papo, conversar, né? Não é uma coisa assim imposta, né? Tem uma troca. No teu caso, há outros irmãos nossos que têm um discurso mais fluido e a gente permite que eles falem. Sim. O fio da meada, né? Não, da meada é o gato que mia. O fio da meada.
E é isso. Mas somos muito gratos pela tua presença, tua participação. Agradecer também as pessoas que aqui entraram depois que eu fiz a primeira referência aqui. Eu não tinha citado ainda a Verônica Salgueiro, acho que já, Maria José, o Willington Lopes de Alcântara, a Jane Cardoso já tinha citado, a Tereza Miden, o David, que está sempre conosco também, e por aí vai. David Figueiredo, né? Maravilha, que bênção. E hoje é sábado. Graças a Deus. E vocês não sabem, podem não saber, eu que acompanho, nós somos 10 pessoas aqui, né? Aliás, somos 12, né? Eu, Deusdete, mais 10 que estão conosco. Sim. Mas depois do vídeo, muitas pessoas que não tiveram tempo de ver agora, verão depois. Né? Verão hoje, verão amanhã, hoje à noite, amanhã, semana que vem, mês que vem. Isso vai sempre crescendo. E é muito interessante isso, porque a mensagem é levada para mais pessoas, e mais pessoas, e mais pessoas. É muito bom. Não que a gente queira impor uma verdade, mas é uma oportunidade. São vamos dizer assim, como é aquele livrinho, Minutos de Sabedoria, né? Minutos de Sabedoria, né? Você lê os minutinhos ali, mas, na verdade, você pode estar levando algo não só para minutos na vida, para a vida toda. É verdade. É um tempo muito maior. Namastê, Om Sairam. Um bom fim de semana para você aí, em Portugal, para todos nós. Obrigado, aqui. Igualmente, meu querido. Que tudo corra bem para todos. Sim, muita luz, amor e paz a todos. Om Sairam. Namastê.